Oi, eu sou a Carol e eu vim gravar esse vídeo para decupar um post que eu fiz há um tempinho atrás e que gerou bastante polêmica. O post dizia que a gente está o tempo inteiro tentando confirmar as ideias, as crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos, das pessoas e do mundo. Como é que é isso? A gente tem uma ideia pré-formada de quem somos, a gente cria e dá significados para as pessoas, então a gente dá um rótulo para as pessoas e a gente também dá significado para as situações e para a vida de uma forma geral. E na maioria das vezes a gente não está presente numa situação de xícara vazia, percebendo o que está acontecendo ali. A gente já tem ideias pré-formadas sobre as situações, pessoas e tal, e aí a gente só fica criando significados que reforcem essa ideia. Vou dar um exemplo para ficar mais didático. Num dos cursos que eu fiz com o Tony Robbins, ele falava o seguinte: se você não gosta de uma pessoa e ela faz algo bom, você vai falar, tá, essa pessoa tá querendo me enganar, eu não vou cair nessa não. Se você gosta de uma pessoa, se você tem crenças positivas sobre a pessoa e ela faz algo ruim, o que a gente faz? Nossa, eu vou ligar, perguntar se não tá precisando de ajuda, ela deve estar num dia ruim, coitada. Então, a gente dá o significado para as atitudes das pessoas de acordo com as crenças que a gente já tem sobre elas. Percebe que a gente pode escolher mudar de ideia sobre pessoas, sobre situações, sobre nós mesmos. E quando a gente escolhe mudar de ideia, isso muda a experiência por completo, porque o significado e a forma de interpretar as atitudes daquela pessoa, as nossas próprias atitudes ou a situação, vai mudar. Se eu não gostava de uma pessoa e eu escolhi mudar de ideia e eu escolhi pensar que aquela pessoa é uma boa pessoa, ela só teve algumas atitudes distorcidas, então eu escolhi mudar de ideia. Tudo que ela fizer dali pra frente, eu vou partir desse novo lugar, de que ela é uma boa pessoa, que às vezes tem atitudes distorcidas, aliás, como todos somos. Mas a gente rotula a vida, as pessoas, nós mesmos. Então, se eu parto do pressuposto de que eu sou uma pessoa muito boa, eu vou ter muita dificuldade de olhar para as minhas partes de mim que não são tão bonitinhas assim. Eu vou ter dificuldade de admitir que às vezes eu tenho raiva, que às vezes eu tenho inveja, que às vezes eu fico nervoso, que às vezes eu fico agitado, que às vezes eu fico triste, porque eu devo ser uma boa pessoa e quero sustentar isso o tempo inteiro. Tenho medo de que as minhas sombras me definam de tal forma que eu deixe de ser aquela ideia que eu criei sobre mim mesmo. É profundo isso, mas é pra gente começar a perceber de qual lugar que a gente está partindo nas nossas interações. Percebe que a maioria das pessoas está só vivendo por aí tentando confirmar as próprias crenças o tempo todo. Então, se eu criei uma ideia de que, sei lá, cerveja me faz... Nem gosto de cerveja, mas estou dando um exemplo. Cerveja me faz mal, é bem provável que toda vez que eu tome a cerveja eu sinta mal, porque eu já estou partindo desse lugar. Se a gente for para uma esfera metafísica, toda experiência começa num pensamento. O que a gente faz quando a gente não gosta de alguma experiência, comumente falando? A gente tenta mudar a experiência. A gente vai lá e age no sintoma. Mas o pensamento é causa, a experiência é efeito. Então, se não gosto de alguma experiência que estou tendo com alguma pessoa, ou em algum aspecto da minha vida, o inteligente seria mudar a causa, mudar os pensamentos que tenho sobre determinada pessoa, sobre determinada circunstância, sobre determinado aspecto da vida ou de mim. O pensamento é a causa, a experiência é só o efeito. É como se a gente tomasse remédio para poder curar o sintoma e não atuasse naquilo que está dando origem à doença. Então, se eu fico o tempo todo só pensando, tem que mudar o outro, tem que mudar a experiência, tem que corrigir os efeitos, que são as experiências, eu deixo de olhar para o que está causando a experiência, que é o pensamento. Às vezes a gente tem crenças que a gente tem clareza sobre elas, né? Elas estão bem lúcidas assim na nossa mente. E às vezes a gente tem crenças que a gente desconhece, que a gente não tem consciência delas, que estão lá guardadinhas na nossa memória, no nosso subconsciente. Então pode ser que tenha algum aspecto da nossa vida que esteja travado, porque lá na causa, que é o pensamento, que são as crenças, a coisa está distorcida. E aí a gente fica tentando mudar a experiência, mas a gente não mudou a causa. Não vai acontecer. A gente vai continuar materializando aquilo que a gente pensou. Uma crença comum, que muitas pessoas têm, às vezes nem sabem que tem, é que dinheiro é uma coisa ruim. Dinheiro é a raiz, né, de todo o mal. A gente já escutou isso outrora, alguém já falou isso pra gente. Talvez a gente não pense isso assim na superfície, mas lá no fundo pode ter alguma crença negativa sobre isso que às vezes impede da nossa vida prosperar financeiramente. Então a pessoa fica tentando mudar de emprego, mudar de estratégia, vender uma coisa ali, comprar uma outra ali, mas ela não atuou no nível da crença. Quais são as crenças que você tem sobre aquela situação? Ou sobre relacionamento. A gente pode ter crenças
péssimas sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre relacionamentos de forma geral, devido a experiências que a gente teve, a coisas que contaram pra gente. E aí a gente fica ali tentando mudar a experiência sem atuar na raiz da questão, que são as crenças. A gente vai sempre confirmar as ideias que a gente tem, sejam essas ideias conscientes ou inconscientes. Por isso é que hoje fala-se tanto sobre as crenças, porque a maioria das pessoas está só vivendo, confirmando várias coisas que pensam, né? Não tem tanta clareza que pensam essas coisas e seguem interpretando a realidade, manifestando, fazendo a realidade se manifestar de forma que honre as crenças que carregam. Então é muito sério que a gente precisa olhar para esse lugar de raiz e escolher se a gente está disposto a mudar de ideia. Você está disposto a mudar de ideia sobre o que você pensa sobre você mesmo? Pode ser que você tenha uma crença magnífica de que você é a melhor pessoa do mundo. E talvez para você de fato ser a melhor pessoa do mundo, você vai precisar mudar de ideia sobre isso e se colocar num lugar de mais humildade, de mais humanidade. Porque aí você vai poder olhar para suas sombras. Ou não, pode ser que você pense que você é a pior pessoa do mundo. E aí, você está disposto a mudar de ideia sobre isso? Porque para poder achar a sua luz, você vai ter que mudar de ideia sobre isso e entender que você é humano, com luz e com sombra, com falhas e com méritos, como todas as pessoas. Talvez você tenha uma relação muito complicada com alguém e que você esteja focando só na parte sombra, sabe? Só na parte negativa dessa pessoa. E você vive reclamando dessa relação. Mas para pensar, você está disposto a mudar de ideia sobre essa pessoa? Sobre essa relação? Ou você quer para sempre ficar confirmando que essa pessoa é uma pessoa ruim? Às vezes a gente fica querendo confirmar que o outro não é muito bom, porque isso nos faz sentir um pouco melhor. E aí, para mudar de ideia sobre o outro, a gente vai ter que mudar de ideia sobre quem somos. Tá vendo como é que uma coisa vai puxar na outra? Então é fácil falar sobre ressignificar crenças e mudar de ideias, mas a gente tem que olhar qual parte de nós não quer mudar de ideia. E aí é por isso que a gente fica repetindo aquelas coisas e dando, igual cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Dando volta em círculo, querendo sair do olho do furacão e não consegue, porque às vezes há algo que a gente vai precisar deixar ir, algo sobre nós, sobre o outro, sobre a vida, alguma memória. E quando a gente muda de ideia sobre qualquer coisa, a experiência muda. Então para pensar na sua vida aí, em algum aspecto que está te incomodando, se você está disposto a mudar de ideia. Vai investigar que crença que está por trás da manifestação dessa situação incômoda e repetida na sua vida. Se você se predispor a mudar de ideia sobre o que você pensa sobre isso, pode ter certeza. A experiência vai mudar. Testa e depois comenta aqui e me conta. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo.